Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conhecetis veritatem, conhecereis a verdade, diz Jesus no Evangelho de São João. Uma vez escutei de uma história de Dom Bosco, dessas visões de Dom Bosco, que tinha muitas visões em sonhos. Uma vez tinha falecido um padre perto de onde ele morava, e aquele padre ele apareceu justamente em sonhos, e apareceu pedindo orações. Tinha morrido, não estava ainda no céu, precisava de muitas orações, para se purificar, para se preparar. Dom Bosco disse que sim, que rezaria. Dá para imaginar, nem que fosse para que o defunto não me aparecesse mais, rezaria ali um montão de rosários, porque rezo sim, pode deixar, deixa comigo. Mas aproveitou bem, mas fala um pouquinho, como é que é essa coisa, não é sempre que a gente fala, com alguém que já passou para o outro lado. Ele se resistiu, é difícil de explicar, quando a gente morre, o que acontece. E ele mais uma hora fala mais ou menos assim, como se tu estivesse num lugar com muita neblina, e a cerração, aquela nuvem espessa, que tu não consegues ver bem as coisas, vê alguma coisa, os contornos, mas não vê bem as cores. Isso é mais ou menos quando a gente está vivo, a gente vê assim, a gente morre e desaparece aquela neblina. A gente enxerga as coisas como elas são. Interessante, A morte, o que acontece quando a gente morre, a gente falou do juízo, na meditação passada, nessa sequência que estamos tendo sobre os novíssimos. E o juízo é esse encontro com a verdade acerca da nossa vida. E essa verdade que pode ter, significados muito diferentes para diferentes pessoas. Para o santo, a verdade que ele se encontra, a verdade do amor de Deus, a verdade da recompensa que ele foi guardada, do 100 por 1. Para o condenado, pelo contrário, rejeita a verdade, as trevas rejeitam a luz porque suas obras são más, odeia a luz, não quer saber, não quer, é motivo de ódio e portanto, de sofrimento. E para esse sacerdote amigo de Dom Bosco, conhecido, bem, nem uma coisa nem outra, Não é que ele estava enxergando a verdade de Deus, a visão beatífica e estava no céu, ainda não, estava sofrendo. Mas, por outro lado, não estava ainda desesperado como um condenado, não estava ainda inteiramente perdido. A verdade, o encontro com a verdade após a sua morte foi uma certa fonte de aflição, ainda que não de desespero. Uma certa dor, sim, mas ao mesmo tempo uma dor que produzia algo bom nele. O termo grego para juízo, já falamos da outra vez, crisis. No Novo Testamento usa bastante esse termo, o julgamento, o juízo. E na sua origem significa separar. A crise separa, o juízo, o julgamento aqui, o inocente e o culpado, é separar aqui os dois grupos. Jesus fala, virá como juiz no final dos tempos para julgar e separará as ovelhas dos cabritos, a direita e a esquerda. E as Sagradas Escrituras trazem essa ideia, sem dúvida, do juízo como separação dos homens bons, dos homens maus. Mas não só isso, mas também de alguma maneira se estende esse conceito para essa separação dentro de cada um de nós. A separação do bem e do mal, da verdade e da mentira, aqui, do homem velho e do homem novo, que de alguma maneira convivem enquanto estamos nessa terra e que é preciso definir, é preciso separar. No Epístola aos Hebreus, aquele cuja voz abalou a terra agora diz, mais uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão, explica a epístola, a expressão mais uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado,
para que permaneça só aquilo que é inabalável. Interessante, né? Há uma série de coisas que são instáveis, meio vazias, meio mentirosas. Quando a gente morrer, essas coisas vão desaparecer e aí vai ficar só o que é verdadeiro, sólido, real. Na Epístola também aos Coríntios, de São Paulo, ele fala disso, que alguns se salvam como que diretamente, outros como que através do fogo. É interessante o contexto, está falando das várias divisões que há ali entre os cristãos de Corinto, uns que dizem que são de Apolo, outros de Paulo, e ele fala, olha, o único fundamento é Cristo, e em cima daí as pessoas vão construir como queiram, algumas é verdade, vão construir com ouro, com prata, outras com madeira, outras com palha, mas um dia essas diferenças virão à tona, como o fogo purifica e revela a qualidade do material. Diz ele, aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio, aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. É interessante essa expressão, dá muito o que pensar, né? Alguns resistiu, perfeito, tudo ali na vida dele era o que aparentava mesmo, né? E o outro não. No outro parecia ali metal, mas era palha, não era verdadeiro aquilo, e o fogo vai mostrar que não é verdadeiro, vai mostrar, revelar aquela falsidade. Mas ainda assim sobrou a pessoa não foi queimada dentro daquela casa, né? Queimou as impurezas, mas ficou algo. E um processo de purificação através do fogo que revela o que é verdadeiro, queimando o resto, jogando fora o resto, destruindo o resto. Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, sobre a esperança, que fala bastante dos novíssimos, ele relaciona esse fogo com os olhos de Cristo no Apocalipse, que são descritos como uma chama de fogo. E ele, comentando sobretudo a passagem de Coríntios, alguns teólogos recentes são do parecer que o fogo que simultaneamente queima e salva é o próprio Cristo, o juiz e salvador. O encontro com ele é o ato decisivo do juízo. O juízo, sobretudo, é o encontro com Cristo, que supõe um olhar nesses seus olhos, que tem um fogo, que ao mesmo tempo destrói e salva, queima e purifica. O encontro com ele é o ato decisivo do juízo. É o encontro com ele que, queimando-nos, nos transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos. As coisas edificadas durante a vida podem então revelar-se palha seca, pura fanfarronice, interessante a tradução, né? Fanfarronice, e desmoronar-se. Porém, na dor deste encontro, em que o impuro e o nocivo do nosso ser se tornam evidentes, está a salvação. O seu olhar, o toque do seu coração, cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa, como que pelo fogo. Contudo, é uma dor feliz, em que o poder santo do seu amor nos penetra como chama, consentindo-nos, no final, sermos totalmente nós mesmos e, por isso mesmo, totalmente de Deus. Eu gosto muito dessa passagem do Papa Bento XVI, né? O encontro que é o fogo que me purifica, me permite, então, joga fora, sei lá, né? Como criança, aquele guri que está cheio de lama e é preciso, uma senhora pega ele ali, um guri de rua, e vou te dar um banho aqui, guri, tirar essa crosta aqui. E tem que raspar, né? E a princípio dói, parece estar arrancando a própria pele ali. Porque é algo tão connatural, já carrega aquilo ali há meses. Mas uma hora que raspa aquilo e a pessoa fica leve, cheirosa. Eu carregava todo um peso que eu achava que era normal, que era minha identidade, e descobri que não, que eu podia jogar fora aquilo, que a vida fica muito melhor. Agora eu entendo quem de fato eu sou. Pô, mas eu tenho que ter tido passado por esse processo de raspar, né? Purificação do fogo, um processo algo doloroso, mas que me liberta do pecado e me permite ser eu mesmo. Esse processo é o que tradicionalmente na Igreja do Ocidente ganhou o nome de purgatório. Purgatório, que vem de purificação, né? O fogo que purifica, purga. É o encontro final com a verdade que termina, de alguma maneira, um processo que deve ocorrer ao longo da nossa vida, de transformação, de amadurecimento,
espiritual, de identificarmos com a verdade de Deus. Encontro com a verdade que liberta. Cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Encontro com Cristo é encontro com essa verdade. Que verdade é essa? Daria para responder como o pedido de Santo Agostinho, nover in me, nover in te, nover in me. Que ele pedia na sua oração a Deus, conhecer-te a ti, conhecer-me a mim. Quando a gente morre, a gente vai se encontrar com Cristo e tendo a nossa vida nas mãos. Algumas pessoas falam isso, essa experiência de morte, de proximidade da morte, que repassam toda a sua vida. São José Maria mesmo teve uma experiência dessa. No dia que ele ficou curado da diabetes que ele tinha, de uma maneira miraculosa, a vida repassou como um filme diante dos seus olhos, aqueles breves instantes que ele praticamente morreu. Então a gente conhece a nossa vida conhecendo a Cristo, de uma maneira a nossa vida é espelhada nos olhos do Senhor, nesses olhos que são essa chama de fogo, porque ali eu toco o amor dele por mim, mais do que um olhar duro e severo de reprovação. A reprovação é algo indireto. O que diretamente está nos olhos de Cristo é o amor. E o que isso tem a ver com a reprovação? O amor? O amor é uma coisa boa? Pois é. Só que quando eu percebo o amor, sou eu percebendo o amor, eu com a minha vida, eu com a correspondência que eu fiz àquele amor. Quando eu me dou conta quando eu me darei conta, né? Quando eu morrer, de tudo que Cristo me ama, e eu vou ver, bem, tu me ama, é assim que tu me amas? Agora não me dou conta. Uma música do Eric Clapton, You don't realize how much I love you. Uma música bonita, romântica. Tu não te das conta de quanto eu te amo. Uma frase romântica, bonita, né? E Cristo pode nos falar e nos fala agora. Tu não tem noção, né? Do quanto eu te amo. Quando eu morrer, de alguma maneira, eu vou ver os seus olhos. Então, vemos no espelho. Então, eu verei face a face. E verei esse fogo, esse amor, que é esse fogo é esse amor. E por isso, já imagina Santa Teresinha, quando na hora da minha morte eu ver como Deus é bom para mim, quanto pretende rodear-me de afeição por toda a eternidade, nesse momento em que já não poderei provar-lhe a minha, através de sacrifícios, a minha gratidão, a minha afeição. Como será terrível se na terra não tiver feito tudo o que está ao meu alcance para lhe dar alegria. Interessante, e tem uma ideia muito lógica e um pouco apavorante, né? Um pouco apavorante, porque você pensa, bem, ela diz, vai ser terrível uma circunstância se acontecer tal causa, e essa causa, a gente fala, bem, necessariamente vai acontecer, praticamente certo, né? Qual que é a causa? Se não tiver feito tudo que tiver ao meu alcance em vida para lhe dar alegria. Bem, já dá para pensar que não, né? Que eu não fiz tudo que está ao meu alcance. Então vai ter esse contraste, né? Esse contraste é o purgatório. Não é a reprovação dos réprobos, né? Dos condenados, que não se dão conta, se fecham completamente ao amor, mas é a dor que purifica. Né? Não é a dor do desesperado, pelo contrário, é uma dor que tem esperança, mas é uma dor muito real. Filme que achei bem interessante, é uma história de uma pessoa que tenta salvar o seu casamento, aí os pais lhe ajudam, o pai, sobretudo, lhe dá ali uma série de tarefas, e ele não quer muito, mas se deixa convencer pelo pai, tem um grande carinho pelo pai, pela mãe, não dá muita bola para a mãe não, mas com o pai escuta, e aí deixa-se conduzir, é dócil, começa até a rezar, se converte, e aquilo então salva o seu casamento, e no final do filme então ele vai agradecer muito ao pai, porque, bem, pai, tu salvou aqui o meu casamento, e isso que tu dizias, né, que tu fizeste para salvar o teu casamento com a mamãe também, não salvou, eu devo conta, eu devo para ti, né? E o pai lhe responde, não, meu filho, eu estou muito contente realmente contigo, que deu certo, né? Te vejo feliz no teu casamento agora. Mas, na verdade, quem levantou essa bola, quem realmente abraçou esse método, quem descobriu isso aqui, não fui eu não, foi a tua mãe. Quem teve toda essa ideia foi a tua mãe. A gente combinou de eu mentir para ti, dizendo que tinha sido eu, porque se ela te apresentasse essa proposta, a gente pensou que tu poderia simplesmente rejeitar, e então havia chances maiores se fosse eu a propor.
Então, tu deve, no fundo, é para ela, a gratidão não é para mim. E o protagonista se dá conta, na hora, né, de como ele deve tudo à mãe, aquele esforço da mãe. E é lógico, né, ao longo do filme fica claro como, de fato, ele despreza um pouco a mãe, maltrata um pouco ela, sei lá por que motivos. Mas naquela hora vem esse contraste entre tudo que a mãe fez por ele e o tão mal que ele tratou a mãe. E é lógico, né, então ele vai para a mãe e se dirige chorando, pedindo perdão e agradecendo, e que idiota, mãe. Que idiota que eu fui, como é que eu pude te tratar dessa maneira, dentro de tudo que tu fez por mim? Como é possível que eu pude ser tão imbecil? Então, e a mãe o acolhe, e, não, meu filho, tranquilo, olha, que bom, estou muito contente contigo. E para mim, olha, esse é o purgatório, isso aqui é o purgatório. Ele está chorando, mas ao mesmo tempo ele está se abraçando na mãe, que está lhe perdoando, o tempo inteiro é misericórdia. Mas é um contraste, porque de fato ele foi um idiota, né? A verdade é essa. Ele foi um idiota, né? Agora, chorando, ele está deixando de ser um idiota. Naquela hora ele se deu conta, e ao dar-se conta da verdade, aquela verdade lhe dói profundamente, mas ao mesmo tempo ele purifica. A partir dali ele vai olhar para a mãe, ele não vai mais fazer aquelas coisas que ele fazia antes, não. Porque agora ele entende o amor. Isso é o purgatório. Isso é o purgatório, é essa dor que liberta. Esse contemplar o amor de Cristo por nós, que contrasta violentamente com o nosso desamor, com a nossa mediocridade na resposta ao amor dele. E ao mesmo tempo é o que a gente precisa, essa é uma dor, é um choro, é um fogo que arranca a crosta do meu coração. Santa Gemma Galgani, uma hora Jesus se apresenta para ela numa visão, disse-me essas palavras: olha, filha, e aprende como se ama. E mostrou-me as 5 chagas abertas. Vês essa cruz, estes espinhos, este sangue? É tudo obra de amor e de amor infinito. Vês até que ponto eu te amei? Queres amar-me de verdade? Aprende antes a sofrer. O sofrimento ensina a amar. E aqui, a segunda ideia que eu queria comentar, trazer para a nossa reflexão, o sofrimento, né? O purgatório é um sofrimento. E talvez por isso, dos novíssimos, dessas realidades que vão ocorrer possivelmente, né, a partir da nossa morte, me parece das mais fáceis de entender, porque é uma experiência muito da nossa vida. A nossa vida nessa terra, de alguma maneira, é um certo purgatório, é um certo processo de purificação. Enfim, é uma vida muito boa, cada um terá, né, com muitas coisas que agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo sempre falta algo, sabe, da felicidade plena, sempre tem algo um pouco fora do lugar, a gente chama até esse vale de lágrimas, a gente reza, né, na Salve Rainha. Esse psicólogo famoso canadense, Jordan Peterson, ele fala, para mim a essência da vida é o sofrimento. Ele diz assim, e é uma palavra forte, né, como assim, a essência da vida é o sofrimento. Olha, tem um certo sentido, né? Por que Deus já não nos criou no céu? A gente poderia se perguntar. Por que tem que viver aqui e depois cria logo no céu? Olha, de alguma maneira foi o que ele fez. Ele nos criou no paraíso, né? No jardim do Éden, como criaturas materiais e espirituais. O homem que pulou fora do paraíso pelo pecado. Mas agora que carregamos essa mancha do pecado, a gente não está pronto para estar no céu. A gente precisa justamente se preparar para isso. A gente precisa de se purificar. Por que um professor não dá de cara as respostas para os alunos dos exercícios? Porque, no fundo, a verdadeira resposta que ele quer obter não é ali a soma a multiplicação de um número pelo outro, de 23 por 17. O professor não... A resposta, o objetivo que ele quer alcançar é desenvolver aquela capacidade no aluno. E ele só vai desenvolver pelo processo de sentar e calcular, e vai essas coisas. O caminho de Santiago, né? Porque, vou pegar um avião, vou direto para Santiago de Compostela. Bem, mas tu não vai ter experiência. O caminho é o caminho mais que Santiago. É justamente o processo. O que se constrói está no processo. A resposta não é tanto algo que eu faço, mas sou eu mesmo. Essa obra minha que é a minha própria alma,
a minha própria personalidade. Aí está a chave da vida. Um rapaz me dizia, quando sua mãe faleceu, ele tinha 17 anos, e a última coisa que ela lhe disse no hospital foi uma frase forte, ela falou: "Guri, te esforça." Fiquei impressionado com a força dessa mãe, né? Guri, te esforça. E, bem, quando perguntaram para Jesus, são muitos que se salvam, muitos que se condenam, o que ele responde? Esforçai-vos. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e estreita é a porta que conduz à salvação. E são muitos os que tentam entrar e não conseguem. Esforçai-vos. A vida é um esforço. Essa nossa vida há de ser assim. É assim como devemos encará-la. E é uma luta entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, que carregamos dentro de nós, porque somos ao mesmo tempo filhos de Adão e do seu pecado, e filhos de Deus em Cristo, alter Christus, outros Cristos, o próprio Cristo. Estamos chamados a ser na outra vida totalmente filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, pelo batismo, pela cruz de Cristo, a nossa união com Ele, já nessa vida, já dá de uma maneira sentido aos males dessa vida. Os frutos do pecado mesmo, que são o sofrimento e a morte, eu posso usar essas coisas que são males, são coisas ruins, para de alguma maneira abater o mal mais verdadeiro, que é o mal dentro de mim, que é a minha malícia, que é a minha maldade. E isso é usar o sofrimento de forma purificadora. Sofrer, para aprender a amar. O seminarista, faz uns 2 meses, me mandou uma frase que, falando na direção espiritual, uma frase que lhe marcou de uma oração que recebeu por internet. E é chato, me deu muito o que pensar. Dizia assim nessa oração, né, a Cristo: se eu soubesse sofrer como você, saberia amar como você. E se eu soubesse amar como você, saberia curar como você. Sofrer, amar, curar. O que transforma o amar em curar, o amor em cura? Penso, sobretudo, a misericórdia e o serviço. Amando, eu olho a pessoa com um olhar misericordioso que cura e sirvo e derramo o meu carinho. Então, o amor se transforma em cura. Se eu soubesse amar como Cristo, eu saberia curar como Cristo. Mas para eu saber amar como Cristo, vem antes, né? Sofrer. Né? Se eu soubesse sofrer como você, saberia amar como você. O que transforma o sofrimento em amor? Nem todo sofrimento se torna amor. Mas o que leva uma coisa à outra? Em primeiro lugar, a humildade. E aqui a gente já entra na parte final dessa meditação, do como então fazer essa alquimia, né? Esse processo de purificação já nessa vida. O purgatório nos faz pensar no valor da dor e o papel do sofrimento na nossa vida e como já agora a gente deve então realizar esse processo de purificação. E o primeiro ponto é saber que precisamos desse processo. É a humildade. Um outro rapaz falando comigo, um momento na vida um pouco difícil, passando por muitas privações fortes, né, de doenças e mortes, de pessoas próximas, familiares, mas um pouco revoltado com tudo aquilo. E uma hora me dizia: Padre Pedro, olha, por que tudo isso? Por que Deus permite tudo isso? Que a minha mãe, o meu avô morreu, a minha avó não sei o quê, e agora essa doença, agora esse problema financeiro. Assim, às vezes fico pensando, por que Deus, sei lá, é só para eu amadurecer? Ele falava assim, e no tom, o que se entende que a pessoa está dizendo? Está dizendo como que se, olha, bem, que coisa mais boba, amadurecer, bem, tá bom, já entendi, já amadureci, daqui que tu querias que eu aprendesse, pronto, já aprendi, já deu, então, vamos parar com esse negócio? Já chega de, um pouco dizendo assim, uma revolta, né? Uma revolta com Deus. Só para eu amadurecer, bem, como se fosse pouco, né? Como se fosse pouca coisa. Porque não é pouca coisa não, né? É a tarefa da nossa vida, esse amadurecimento espiritual, esse darmos conta
dessa disparidade entre o amor de Cristo, o amor de Deus por mim, e a minha mediocridade e o meu egoísmo. E esse dar-nos conta disso é a humildade, né? Que é a base para que a coisa funcione. O problema é que nós não somos humildes. Esse é o primeiro dos problemas, para aproveitar que o sofrimento de fato nos purifique. Nos revoltamos porque somos soberbos, porque achamos que não tinha, porque não tem nada que aprender, já aprendi tudo, já sei, por que fica esse negócio agora? Não tinha que acontecer isso na minha vida, as coisas tinham que ser mais fáceis. Não faz sentido que eu tenha essa doença ou tal problema, simplesmente não faz sentido. Eu sou uma pessoa boa, não preciso disso. Interessante o Peter Kreeft, nesse livro Três Filosofias de Vida, que ele comenta o livro de Jó, e também o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, e relacionando cada um com o livro de Jó é sobre justamente o purgatório, e o livro de Jó que é o sofrimento do homem justo, digamos assim, é o mistério do sofrimento do homem justo. Jó que é justo e tudo dá errado para ele sofre e todo mundo fica sem saber o que acontece, mas se ele é bom, se ele faz tudo certinho, por que Deus permitiu todas essas coisas ruins? Né? E uma hora lá, o Peter Kreeft fala, olha, Jó é bom? É, mas se a gente for parar para pensar, diz o Peter Kreeft, o surpreendente não é quantas coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas sim quantas coisas boas acontecem com pessoas ruins. Você não deveria pensar, né, eu que sou tão bom, o mistério que Deus tenha permitido que aconteçam essas coisas ruins, isso e aquilo. Olha, talvez o mais lógico, o mais razoável, se a gente fosse mais honesto, mais humilde, mais verdadeiro, portanto, seria pensar bem, eu que sou tão ruim, que fiz tanta coisa errada, que com os meus pecados crucifiquei a Cristo, sei lá, né, centenas de vezes, quem sabe, e que mesmo assim, Deus me perdoe, e tenha me perdoado outras 100 vezes que eu fui lá e me confessei, e abençoe a minha vida com tanta saúde, com tantas coisas tão gostosas e com tantas coisas tão boas. E isso é um mistério. Não o fato de nós sermos tão justos e tenhamos que sofrer. O mistério é a misericórdia de Deus, que nos ama apesar dos pesares, que continua nos amando sempre. Já no livro do Gênesis, a gente vê esse orgulho em Caim, sentindo-se injustiçado por Deus, primeiro porque o seu sacrifício não subia aos céus, Deus rejeitava, não se dava conta que ele oferecia o pior das suas frutas, quando Abel oferecia o melhor dos seus cordeiros, e depois que por inveja mata o seu irmão, e Deus lhe castiga, ele é duro demais o meu castigo, ele reclama, Deus está sendo injusto, a realidade também, comigo, o mundo, tudo lhe parece mal, ele não entende que ele é mal, ele não quer enxergar a sua maldade. E quebra, então a única explicação que sobra é que Deus é mal, né? Como uma criança que não quer se deixar corrigir, pela bronca do pai, pela bronca da mãe, não conecta o sofrimento do castigo com a sua má ação. Então a solução para aquela coisa absurda é que meu pai é ruim, é que minha mãe é má, por isso eles estão me castigando. Mas se eu puder me vingar um dia, né? E o cara faz a conexão completamente errada. E aquela mentira, ele engole aquela mentira, e deformação na maneira de enxergar o mundo e as coisas. E essa deformação vem do orgulho, né? Da soberba. A verdade é que ainda não estamos prontos para o céu. Ainda temos que nos purificar de tantas coisas. Não temos a veste branca sem mancha, a veste nupcial. Mas queremos comprá-la. E para isso estamos aqui. Daí, humildade para abraçar os sofrimentos. Diz São Marcos o asceta, quando a alma do pecador não aceita as aflições que lhe vêm, os anjos dizem então, cita Jeremias, o profeta, nós teríamos querido curar Babilônia, mas ela não quis ser curada. Não quis ser curada. Aquele que trabalha involuntariamente, por isso se torna pobre em todos os sentidos. Enquanto aquele que vai voluntariamente para frente, na esperança, é duplamente rico. O sofrimento não aceitado, revoltado, me esmaga, me esvazia. Agora, se eu abraço, aí já é diferente. Ainda São Marcos o asceta, considere o resultado de toda a aflição involuntária e verás que foi a destruição do pecado. A gente abraça a cruz, a gente mata o homem velho, a gente supera o nosso egoísmo,
a gente supera os nossos apegos e a gente ganha uma certa beleza, né? Daí que até a gente olha para trás, às vezes, aquela época difícil ali, aperto financeiro, problemas de saúde grave, uma humilhação pública, e a gente vê como aquilo foi bom. Se a gente abraçou ali, em vez de deixar se destruir, porque não aceitar, aquilo me esmaga, mas se eu abraço a cruz, aquilo me purifica, aquilo me eleva, aquilo me faz amadurecer. E é isso que devemos fazer, abraçar o sofrimento. Sem desistir, diz São Paulo aos Coríntios, não desanimemos. Mesmo se o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Vale a pena seguir em frente, não desistir. Às vezes, quando a coisa está mais difícil, talvez Deus está olhando ali para a gente e fala, bem, olha como Ele está agora, o mais legal no filme, que a coisa está mais dramática e a luta mais difícil, e ali não pode desistir agora, né? É uma historinha de um rabino que o Papa Bento XVI contava. O neto do rabino chegou para ele chorando e falou, vô, sabe o que aconteceu? Estava brincando de esconde-esconde com meu amigo, eu descobri um esconderijo super legal, passei a semana inteira pensando nesse esconderijo, e aí chamei meu melhor amigo para brincar, e aí chegou a hora dele me achar, eu me escondi ali feliz da vida, ele me procurou, não me achou e foi embora para casa. Não é triste, vô? E o avô falou, de fato, né, o avô, que é um rabino ali, de fato é triste, né? E às vezes é o que a gente faz com Deus. E me ficou essa história, né, essa historinha. É isso, né? Às vezes parece que a pessoa está ali, e Deus está vibrando, sabe? Que a pessoa está ali resistindo ali no sol e aquele final do campeonato e já está no tie break do quinto set e aquilo está um negócio, né? Não dá para desistir, não desiste agora, vai até o final, falta pouco. Não desanimar, perseverar no esforço que eu tenho que fazer, e aí sim aquilo vai trazer todo o fruto maravilhoso, né? Essa recompensa do crescer no amor, de abrir o meu coração, no jogo da vida que Deus quer que vivamos, que jogaremos até o final com a sua graça, né? Como Jó soube jogar, como Nossa Senhora também. Foi ela também até o final, até a cruz, ainda que uma espada transpassasse o seu coração, né, pela dor de contemplar seu filho morrendo daquela maneira, mas aí é que ela se torna fecunda. Eis aí a tua mãe, ganha essa fecundidade maravilhosa, já era fecunda, já era mãe de Cristo, mas agora se torna mãe de toda a humanidade, todos os cristãos, nossa mãe. Porque foi, né, apoio até o final ao seu filho na cruz, também saberá ser para nós, no meio dos sofrimentos dessa vida e da outra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.